Boa noite, Neusélia. Boa noite Boa a noite. todos. Né? Boa noite a todos. Possam vir a nos assistir. Esperamos que eu possa ficar essa semana, esse dia, hoje, o tempo todo, Direto, né? Que eu não me ausente, né? Por algum motivo. Eu vou pedir para fazer a prece, lendo hoje o Salmo, que eu fiquei interessada por causa desse estudo dos Salmos, né? Tão bonitos os Salmos do Davi, né? Então, eu vou ler aqui o Salmo 6, de 1 a 10, como prece inicial. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. São bonitos os salmos, né? E hoje lá no asilo o idoso pediu para a gente ler, né? Fiquei tão feliz, né? Que ele ganhou a Bíblia e queria que a gente lesse, né? Então, o nosso estudo de hoje, né? Nós vamos ler vai ser o Mateus 12, né? Versículo 4. Só para a gente lembrar de novo, é sempre bom, né? Para quem talvez não tenha assistido os anteriores, mas se a gente também recapitular, que a história, né, o contexto do capítulo é Jesus indo num sábado para a sinagoga com os discípulos e eles estavam passando pela plantação. Na época não havia a questão das cercas, né? O que dividia a plantação era um intervalo, né? Uma vala ou uma ruazinha, né? Um caminho, né? Isso que é a senda. E a gente, às vezes, eu penso que a gente confunde um pouco, às vezes, quando a gente vê falar em senda, em você ser ceareiro do Cristo, o que é? A gente acha que é a plantação ou é a colheita. Não é, é o caminho. A seara ou a senda é o caminho, é o lugar quando você está passando. Então, a gente tem que lembrar muito disso. O Helder postou essa semana no grupo da evangelização, um texto interessante que fala sobre essa senda, né? Então, ele fala assim, que nós precisamos pedir menos e agir mais. Que nós estamos e lembrar que a gente está numa transição planetária. E que caminho que a gente está seguindo, né? Então, ele fala, chega de viciar fiéis a buscar a religião com segunda intenção, para resolver problemas da matéria. Né? Que caminho é esse que senda é essa que nós estamos andando? Pedindo sempre coisas materiais, chega de buscar respostas com os espíritos para as coisas que a nossa consciência pode resolver. Buscar fórmulas milagrosas, porque o que atrai o mal são as nossas atitudes. Chega de empurrar a culpa para os outros, né? Seja para espíritos encarnados ou desencarnados, para o nosso pai, para a nossa mãe, para a nossa família. Somos hoje o que fizemos de nós ontem. Essa é a colheita. Então, nós moramos num planeta onde habitam espíritos rebeldes, né? E Deu uma parada aí. Parou? Parou. Deu uma congelada. Melhorou? Não, agora melhorou, mas tinha... Tá. Então, nós somos um desses espíritos rebeldes. É a hora de assumir a nossa responsabilidade e aonde que a gente vai se apoiar para andar nesse caminho. Aí ele termina, no Evangelho. Nele há normas de conduta que nos fará responsáveis, fortes e úteis na sua senda. Isso é de um grupo de estudos que chama Grupo de Estudos Allan Kardec. Ele colocou e eu achei interessante
que é para a gente ter essa noção. O que é a senda? A senda é o caminho. E o caminho é qual? O caminho que o Cristo está mostrando, né? Do Evangelho, né? Que tem aquela musiquinha lá do centro, né? Jesus está passando por aqui, né? Esse é o caminho. E não a colheita ou o produto ou a plantação em si. Então, ele fala que naquela época não havia cercas. Aqui, por exemplo, na nossa propriedade, tem uma cerca de bambu. Ela toda tem o que cerca um trecho da propriedade aqui é só bambu. Porque naquela época não tinha, né, esse recurso do arame e tal. E as pessoas usavam essas tendas para caminharem. Então, eles estavam caminhando, indo à sinagoga num sábado, que era dia de oração, né, que é um dia reservado, né, para fazer esse intervalo da oração, e os discípulos tiveram fome, entraram na plantação e comiam as espigas, que a gente tem que lembrar que a gente também acha que é espiga de milho, né? Não existia milho naquela época. Ou é trigo ou centeio. E aí os fariseus chegaram e usaram de um rigor excessivo, foram grosseiros ao abordar Jesus e os discípulos. Então, na semana passada, nós falamos sobre a questão da leitura e da sua interpretação. Que o olhar tendencioso que nós temos, né, de fazer a leitura e encaixar, né? Você está na senda, você está no caminho, aí você olha, não, mas é os desvios que a gente arruma para poder fazer as coisas que são do nosso interesse. Como que a gente faz a leitura, né? Segundo os nossos caprichos pessoais. E usando o que ele chama de casuística, né? A desculpa, para você se encaixar, justificar as nossas atitudes equivocadas, baseados num texto. E Jesus, então, vai citar em defesa dos discípulos a passagem da escritura do livro de Samuel, onde Davi obtém a permissão do sacerdote para alimentar os seus soldados com o pão consagrado, que só era permitido ao sacerdote. Então, o texto de hoje, o 12:4, é isso. Ele diz o seguinte: como entrou na casa de Deus, né, como Davi conseguiu entrar na casa de Deus e comeram os pães da apresentação, o que não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes. Quer dizer, como é que Davi, que era considerado, né, um grande... na época ele não era nem rei, né? Davi era um pastor de ovelhas que se tornou um herói por causa da passagem famosa, onde ele vai lutar com Golias, e com uma simples pedrada ele elimina, né, o filisteu, que era muito grande, né? E ele era muito pequenininho, era muito simples, né? Com isso ele vai se tornar o general do exército do rei Saul. Só que aí o rei Saul fica com inveja, com ciúme dele, porque ele fica mais famoso que o rei, né? Por uma questão de ciúme, né? De coisa. E o Saul era muito desequilibrado, era obsediado, tinha muitos problemas. E é interessante ele falar, né? Que como Davi era um poeta, ele tocava a harpa, né, a lira, e quando Saul estava muito assim obsediado e queria até matá-lo, né, ele tocava a harpa e isso acalmava. Tem até na internet, se a gente acho que tem uma série, né, uma minissérie, alguma coisa da Record que chama O Rei Davi. Tem a gente procurando, eu achei muito bonitinho ele cantando, ele canta até na língua deles e tem a tradução embaixo do salmo, muito bonitinho, muito interessante. O que você quer contar do Rei Davi? Alguma coisa mais? Não, é interessante a gente observar, né? Esse entrando na casa do pai, né? E a postura dele, né? Que quando ele faz isso, mostra assim, o fato de entrar na casa, né? Que ele estava aberto a essa sintonia. E ele aproveitou a brecha, porque ele sabia que o momento era um momento, o dia de trocar o pão, né? E, na realidade, ele estava a serviço de Israel. E também que os seus soldados estavam puros naquele momento. Então, quando ele pede o sacerdote para comer pão, o sacerdote comia sim, mas falou, os seus homens estão puros, né? Questão, né?
Aí ele imediatamente veio a ideia, não, mas nós estamos já há algum tempo, né, viajando, então que os homens, quer dizer, não tinham contato com as mulheres e tudo, né? E E a o Luísa quanto compara, que né, a foi importante situação, né? essa sintonia, né? Nesse momento, o entrar na casa do Deus, ele estava pronto para receber a inspiração divina ali Aí eu naquele lembrei momento. da nossa semana passada, na hora que eu saí do ar, né? Você com certeza estava sintonizada, porque se fosse eu, minha filha, eu ia ficar desesperada. Cadê a Neuzélia? Cadê a Neuzélia? Mas aí você, né, continuou o estudo, continuou fazendo o trabalho, e acho que foi assim, eu acho que foi até uma, vamos dizer assim, uma pré, Providência uma divina. providência divina que aconteceu, que eu achei muito legal. Assim, depois, quando a gente terminou o estudo, eu já fui assistir, eu já fui ouvir esse de hoje, né? E aí a hora que ele fala dessa presteza, né? Que ele compara, ele compara que Jesus e Davi numa mesma situação, os dois sendo perseguidos, um pelo rei Saul e o outro pelos fariseus. E os dois têm essa, como eles estão conectados, como eles estão com a mente elevada, né, conectada com Deus, eles conseguem agir rapidamente, pensar numa solução. Então é bem parecido as duas questões. E aí acaba que aconteceu com a gente na semana passada, né? Porque parou e eu sumi, eu fiquei aqui, eu fiquei assim, eu não estava muito mentalizada não, porque eu fiquei aqui doida tentando, eu acho que eu fiquei tentando resolver para voltar. E aí eu não sabia se eu ia conseguir voltar para a reunião, né? Eu pensei em abrir outra, mas aí eu falei, não vou abrir outra não, porque eu tenho que voltar para aquela, né? Eu tenho que voltar para esse caminho aí, a minha senda é aquela lá, eu tenho que chegar lá. E aí acabou dando certo, né? Que dentro da gravação, eu achei até que não ia gravar, mas gravou, deu tudo certinho, graças a Deus. Né? Mas é uma questão da gente estar confiando, né? A confiança em Deus, que foi o texto que a gente leu hoje lá no asilo de tarde, né? Você manter essa confiança, ter a confiança em Deus e se manter nela. Pedir a Deus de conseguir se manter com Ele, que isso que é que ele fala aqui que é a maior dificuldade, né? E aí ele vai explicar, né, das eu 12 achei, tribos, né? E toda a simbologia que tem também, né? eu achei interessante, né? É quando ele fala da questão da inspiração, né? Se você não está verticalizado, você não vai ter inspiração, não adianta. Então, a gente tem a mania de achar assim, Deus me ajuda de qualquer jeito, mas a gente esquece que a gente tem que fazer aquilo que nos compete, né? Então, se não, só é possível a inspiração e essa sintonia se a gente está bem, se a gente se esforçar para manter esse intercâmbio, né? Eu gostei quando ele até falou de Moisés, né? Porque quando a gente estuda, né? E eu não, sinceridade, eu nunca tinha pensado nessa questão, né? Então, ele simplesmente chegou lá na frente do mar, o mar se abriu, né? Então, a explicação que ele deu, né? Da questão Né? da Que na verdade maré, mas que ele procurou um lugar provavelmente melhor onde dava para passar. Mas foi mas por quê? Por por intuição. inspiração, por intuição, que ele foi inspirado naquele momento, né? Provavelmente ele parou, fez uma prece, e aí falou, anda mais um pouquinho, e aí você pode atravessar, que não vai ter problema, que é a faixa de terra, né? E aí, como que a gente tem que buscar isso, né? É porque ele fala, né? Quando você está com Deus, você raciocina com Ele. Você raciocina junto com Ele. E olha como é que Chega melhora, aqui. né? Como é que melhora, né? E aí ele vai falar, né? Esse capítulo do livro, né? No Mundo Maior, A Casa Mental. Aliás, são dois capítulos que o Mundo Maior é um livro muito legal, né? Inclusive na reunião mediúnica é o livro que nós estamos estudando. Quer dizer, né? Agora estamos em recesso. Mas, inclusive, tem um livro que é do Décio Yandeli, da doutora Irvene e do Sérgio Lopes. Você já ouviu falar desse livro? Já, Chama o Cérebro Triuno. triuno. Ele tem 600 páginas e ele é baseado só no capítulo 3, 4 e 5 do livro Mundo Maior,
que foi escrito em 1947, e eles fazem um paralelo com científico, né? Porque eles três são cientistas, ligados à medicina e tal. Quer dizer, 21 anos depois do livro No Mundo Maior, em que ele fala, que André Luiz fala da casa mental, esse Paul MacLean faz um estudo, em 1968. E o que ele está falando? Por que ele chama triuno e não trino? Porque a gente às vezes lê esse capítulo e a gente acha que a gente tem que estar no passado, no presente ou no futuro, né? E não, na realidade é triuno, a gente tem que estar... O cérebro é uma maneira integrada. O cérebro é um instrumento sublime da manifestação da mente. Então, ele é um todo. Não é só você estar no passado, no presente ou no futuro. É um processo de elaboração de milênios, né? Esse cérebro, a parte de baixo, que é o reptiliano, ele é uma construção de milênios. Ali tem todo o nosso instinto, né? Os pensamentos não nascem no cérebro. Ele é que comanda o corpo, mas ele é comandado pela nossa mente e pelo nosso espírito. Ele é a causa do que acontece no corpo, mas é o efeito das ordenações do espírito. Então, muitas vezes, por exemplo, num processo, e dentro dele tem o remédio, não é? Dentro do nosso processo evolutivo. Por exemplo, aí o Andécio fala que a culpa é como se fosse um abscesso mental. E o perdão é o antibiótico. Então, tudo está dentro da nossa mente. Basta a gente saber como que a gente vai agir, né? E esse capítulo vale muito a pena ler, né? Porque a gente realmente, assim, quando você lê, você vê claramente que você só está nos 2 primeiros andares, né? Que é a fase do instinto, né? E as nossas experiências de agora. E o quanto a gente está distante, assim, ainda da casa de Deus, que seria o terceiro nível, né? O terceiro nível, né? Que ele vai comparar o pensamento humano a uma casa de 3 andares. Inclusive, às vezes eles falam térreo, mas alguns se referem como porão. Não é? E o seu porão, se você tem um porão ou um térreo, um primeiro e um segundo andar, que são 3 andares, que é o castelo, que eles falam castelo, né? Um castelo de 3 andares. O meu porão é diferente do seu. E o de Jesus, imagine, o porão de Jesus, como é que não é? Ele também tem. Todos nós temos 3 andares. Só tem que o de um não é o do outro. É como se fosse uma montanha, né? Que ele fala do morro alto, né? Você vai subindo e cada vez você vai mudando patamares. Você vai alcançando lugares melhores. Então, ele vai falar que o térreo se liga ao passado, aos impulsos mais materiais e mais primitivos. Se liga mais às existências anteriores, até mesmo antes do período hominal. E é lá que moram nossos instintos. É onde o Haroldo às vezes fala, né? Que nós temos reflexo, às vezes, de 10 encarnações passadas. Às vezes boia, às vezes você está bem, tudo de repente boia, né? Vem lá, sai lá do cérebro reptiliano um instinto, alguma coisa que estava lá, guardada lá para trás. Depois, o andar do meio é o presente, as experiências de hoje, a área do consciente, onde se lida com as situações do aqui e do agora. Então, de forma geral, a gente vive nesses 2 e raramente nós vamos para o andar superior. Porque qual que é o andar superior? Temos a casa das noções superiores, que aí é o que ele chama que ele vai falar, que é o que nós estamos estudando hoje, que é a casa de Deus. Indicando as eminências, ou seja, o topo, aonde que você vai, o que você vai cumprir, o que você vai atingir. Então, no deles mora o hábito e o automatismo. No outro residem o esforço e a vontade. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Mas então é importante você imaginar que você tem que estar dentro desses 3. É um processo interativo. Não é assim, você pode viver só no andar de cima? Não. Primeiro que você não consegue, né? Não tem como. Você não pode ficar bonitinho, né? Você vai lá no alto da montanha e ficar meditando. E aí, qual que é o objetivo disso? Qual a utilidade disso? E aí é fácil, né? E o interessante é que a gente tem a notícia, né, do que é essa casa de Deus, que é amar ao próximo, né, como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente já sabe isso.
a nível de conhecimento, mas a gente não tem o entendimento. Porque quando a gente fala assim que os três estão interligados, é aquela grande questão que a doutrina fala, né? O autodescobrimento. O que tem lá no seu instinto que precisa ser aprimorado? E a gente acha assim, é uma visão assim, quando você ouve falar assim, a gente não pode viver de passado. Realmente, gente, o que passou, passou, é seguir adiante. Né? O objetivo é esse. Mas a gente não pode ignorar que a gente tem um passado. E que talvez algumas questões que se encontram lá, nessa fase de instinto nossa, elas precisam ser trabalhadas, entendidas, compreendidas, para serem aprimoradas. Né? E Porque é o que ele uma... fala, né? Ele fala aqui, ó, como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. presente e o futuro. E em qualquer momento que estejamos fazendo bem pelo próximo, estamos nesse andar da casa, na casa de Deus. Em todas as situações em que colocamos um ideal, uma meta superior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como propósito primeiro, o nosso pensamento vai estar em Deus. Né? Aí dá aquele exemplo, se Davi resolvesse brigar, ele podia ter não sintonizado com Deus, podia ir lá resolver brigar com ele tinha poder para isso, né? Na Ele hora que resolveu... falaram que o Saul queria matá-lo, né? O que ele fez? Ele preferiu fugir, para evitar o quê? Um crime, uma tragédia, né? Então, olha a sintonia que ele estabeleceu naquele momento. Quer dizer, naquele momento ele fez uma prece e através dessa prece ele entrou na casa de Deus, quer dizer, ele foi para o andar de cima e nisso ele tomou a atitude melhor. Aí ele vai citar, eu até fui ver lá a prece, que ele chama de prece intercessória, na realidade no livro ele chama de prece refratada. É uma prece da Evelina, é uma menina de 15 anos, que está vivendo uma situação, aí a prece dela chega lá no nosso lar, e ela é atendida por quê? Porque ela faz uma prece para a mãe dela. Só que a mãe é obsessora da madrasta, que a mãe desencarnou e o pai casou de novo, e a mãe que a mãe dela, no processo obsessivo de posse ainda, né, do lar, ela está obsediando a madrasta da menina, que tem 15 anos. Então, o que acontece? O que é a prece refratada? Ela faz a prece para a mãe, mas a mãe está lá obsediando a madrasta, não tem como ela responder. Então, essa prece é como que desviada, e como ela tem um poder muito grande, de muita sinceridade da menina, ela vai chegar lá no nosso lar e vai ser atendida. Então, essa prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando para um outro objetivo. Então, embora ela recorra ao espírito materno, que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vários círculos inferiores, ela passa, né, por todo um processo inferior e procura o apoio que lhe não faltará. Essa prece dá início a todo o processo de socorro daquela família, né? Então, a gente tem que pensar em que andar a gente está vibrando quando a gente faz uma prece. Que poder que tem essa prece dentro desse... Se você realmente faz dentro de um sentimento, né, de uma elevação, se você está realmente na casa de Deus, né? Qual a altura do nosso psiquismo, né? É. Onde que o nosso psiquismo está entrando? Qual o pedido que a gente está fazendo? Né? Outra coisa que ele chamou atenção também é quando o Davi ele vai pedir o pão, né? Ele pede ao pão ao sacerdote. Também foi uma postura assim, de respeito. Apesar dele saber que o pão ele só podia ser, só os sacerdotes, né, podiam comer, mas o que ele faz? Ele se coloca nessa posição de humildade de fazer esse pedido, né, perante uma justificativa. Podia ter invadido, né? Podia ter invadido e roubado, que ia ocasionar uma certa... Com certeza, a reação ia ser outra, né? E aí ele estaria errado. Então, a gente vê que mesmo, às vezes, assim, uma aparente coisa errada, mas se a gente faz com uma
com uma sintonia com Deus, as coisas se encaminham para que a solução surja sem haver prejuízo para qualquer das partes, né? E foi o que aconteceu ali naquele momento. Depois ele vai falar da seara dos médios, né, no capítulo 38, que é interessante também, porque o que acontece? Quando a gente... Ele fala assim, tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, então todo dia você tem que pensar, né, na alimentação, em se arrumar. Como é que você levanta de manhã? Você sai de casa, você não tem que se arrumar? Você tem que, né, pentear o cabelo, agora tem que pôr a máscara, né? Tem todo um procedimento, um protocolo de limpeza, escovar dente, tudo que você faz fisicamente. Então, da mesma forma, ele fala assim, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Ficar atento. Então, por exemplo, você às vezes sai de casa, mas a gente vive muito isso lá no asilo, né? Você entra no asilo com uma proposta, né, de fazer uma coisa, de fazer outra, aí quando não é um funcionário, é um idoso, cada um ali dentro tem sintonia para tudo quanto é jeito, né? A gente faz, aquilo é um exercício fantástico de manter sintonia, porque a mesma coisa, na mesma hora que tem um idoso que está muito bem, tem outro que não está, tem um funcionário que quer alguma coisa, tem um outro que quer outra, então aquilo tem hora que você fica ali até complicada na situação, né? Porque como é que você vai atender a tudo isso? Cada um querendo uma coisa, cada um dentro de uma faixa, né, vibratória, que cada um... Quantas histórias, hoje a gente estava falando, né? Quantas histórias de vida, de problemas, de situações, assim, às vezes muito complicadas, que a gente está ali... Processos obsessivos sérios, processos que a gente tem hora que a gente não dá conta, né? A gente fica, meu Deus, só mesmo muita prece mesmo, só muita oração mesmo. Então ele fala assim, um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou assunto. Então, às vezes, é igual quando você está no telefone, no celular, no WhatsApp ou na internet, você às vezes entra com o propósito de pesquisar alguma coisa boa, mas aí a própria internet já te leva, né? Clica, aparece lá uma propaganda. Aparece alguma coisa para você comprar. Para você comprar, aparece alguma coisa para você fazer, alguma coisa para você consultar, uma fofoca. Tudo isso vai te desviando, né? Então ele fala assim, ó, receberá, portanto, os variados apelos nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo. Então, vai chegar sugestão a todo momento, tentando influenciar-te através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Então, para que andar que você vai subir? Nesse momento. Você está até bem. Ou então, às vezes, você não está bem também, porque tem isso também. É faixa vibratória. Às vezes você está ruim, alguém te leva para um lugar melhor. Então, ou às vezes, né, tudo é sintonia, né? Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. É o texto do Helder, né? Que ele fala assim, tá, por que você fica perguntando para os espíritos alguma coisa que a sua consciência sabe responder? Aí você vai lá no centro e vai perguntar e fica incomodando a espiritualidade com coisas que você sabe resolver. Né? A gente vive falando, né? Nós às vezes somos crianças, somos espíritos infantis. Então, a gente sabe qual que é o sentimento. Né? No mesmo livro aqui, tem um capítulo bem interessante, que é o Estudando o Cérebro, que é o capítulo seguinte, que fala da sintonia, é a história de um rapaz que foi criado por um senhor, e ele, quando ele tem uma certa idade, ele resolve pedir a parte dele, né? E o homem não dá.
E ele fica se sentindo assim, uma pessoa que foi explorada, porque foi criado por ele, mas ele não quer dar a parte dele. Então, eles brigam, ele mata, né, esse senhor, e simula que foi um assalto na loja, né? Então, para a justiça humana, ele até foi um herói, vamos dizer assim, porque ele vai embora, deixa o homem lá morto para ser achado no dia seguinte. E aí, conclusão, ele se casa, ele tem uma vida normal, ele consegue, fica com o dinheiro todo, porque o homem morreu, só que eles ficam vinculados o quê? O que vai trazer a sintonia entre eles? Um com sentimento de culpa de ter matado, porque o bem ou o mal foi criado por ele, era um pai. Era um pai para ele. Mas que como que o decepcionou não dando o que ele pediu, ele ficou com esse sentimento de culpa de ter matado. E o outro, no plano espiritual, ficou com o sentimento de vingança. E é isso que vincula os dois. Ou seja, os dois estão lá, aí o André Luiz vai atendê-los lá, né? Para tirar, eles, os dois estão aonde? No passado. Estão, né, no térreo, no porão da casa mental. Por isso que eles estão juntos, vinculados, e um fazendo muito mal ao outro, tanto encarnado quanto desencarnado, um processo de sofrimento muito grande. Então, é isso que a gente... Essa questão da sintonia, né? Então, não importa onde você esteja ele fisicamente. Começa falando, né, que o pensamento aí é o idioma universal, né? E a gente tem que vigiar mesmo o próprio rumo para que não te surjam problemas de companhia. Se a gente não tivesse a vigilância com o pensamento, com certeza vão surgir problemas de companhia espiritual aí, né? Que depois vão ser de difícil solução, né? Porque às vezes são coisas de um antepassado, de uma outra encarnação, que você nem tem, assim, às vezes, acesso a ela, né? Mas você precisa descobrir o que é, mas tudo é sentimento, né? Então, não importa onde... Ele fala que não importa onde você esteja fisicamente, você pode estar lá num lugar horrível, né? Chico ia no bordel, né? Fazer o evangelho. Então, o lugar não importa. Muitas vezes você está num lugar, mas se o seu pensamento está bom, se ele está assim na sintonia, se você está na casa de Deus, como ele está falando aqui, você está raciocinando com ele, e raciocinando com ele você não tem esse risco, vamos dizer assim, né? Eu me lembrei muito do livro Pensamento e Vida, né? Que é bem interessante também, que o que é o livro Pensamento e Vida? É um livro muito legal para a gente ler. Eu tinha um, mas eu emprestei para alguém que não me devolveu, não sei quem é também, tomara que esteja lendo, pelo menos. Eu até tenho que comprar outro, acho. Dá para baixar na internet, eu até baixei. Mas o que é o Pensamento e Vida? Ele é uma cartilha, né? Uma cartilha falada no plano espiritual. São orientações, né, que os espíritos recebem dos mentores, são conselhos para quando eles vêm, como se fosse uma preparação para uma viagem, né? Que todo mundo reencarna com o quê? Com um propósito, tanto individual como coletivo. Então, a gente tem todos nós temos um plano, um objetivo encarnatório, mas nem sempre a gente recorda dessa cartilha. Então, o Chico Xavier pede, se não tinha lá alguma coisa que pudesse colocar, então eles colocam num livro, que é um livro pequeno, que tem 30 capítulos só. E aí a gente sabe que a gente, ao longo da encarnação, a gente vai perdendo um pouco o foco desse planejamento a nível espiritual. Mas quando a gente voltar para o plano espiritual, nós vamos ter que dar conta para a nossa consciência e prestar contas para ela de quanto por cento desse plano encarnatório nós cumprimos. E se a gente atingiu essa meta, nós tínhamos uma meta. Qual que é a meta? Uma meta estabelecida por nós mesmos. E tudo tem um propósito, e se a gente se conecta, se a gente usa esse andar, né, enquanto encarnados, nós vamos ter mais sucesso nessa empreitada. Vamos dizer que um dos propósitos seja o melhoramento de algum relacionamento, que isso acontece muito. Todas as pessoas que estão à nossa volta, dentro do nosso relacionamento, com certeza, em outras encarnações, tiveram papéis diferentes. E hoje nós viemos para quê? Para aparar essas arestas, né? Então, para isso, nós precisamos lembrar que nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência num corpo físico,
num curso de aperfeiçoamento da nossa alma. Então, esse livro Pensamento e Vida é uma lembrança dessa cartilha falada, né? E ele serve como um roteiro de bem proceder para não sair dessa seara do Cristo, né? Então, a gente não pode olhar a família, o trabalho, todas as nossas relações sociais somente pela ótica de quem está encarnado, mas como convites para uma renovação, para uma transformação de valor, de propósito, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, não é? Então, essa cartilha vai o quê? A nos ajudar a fazer, porque a Terra, na realidade, o que é? A gente fala, né? Terra é escola, é hospital e também é um presídio, né? Então, dentro disso, lembrar que nós temos um plano de aula, um plano de trabalho, né? De construção, de progresso. E o que a gente fizer dentro dessa lembrança vai nos trazer mais êxito ou menos, né? Dentro daquilo que a gente propôs. Então, eu me lembrei, olha, o Pensamento e Vida, ele tem 30 capítulos. Se você ler só o nome dos capítulos, já é um aprendizado, olha. É assim, ó, o espelho da vida, vontade, cooperação, instrução, educação, fé, trabalho, associação, sugestão, entendimento, berço, família, esses são só os títulos. Filhos, corpo, saúde, vocação, profissão, sociedade, prosperidade, hábito, dever, culpa, auxílio, humildade, tolerância, oração, obsessão, enfermidade e os últimos, morte e amor. O amor é o último, né? Então ele fala que a mente é o espelho da vida em toda parte, né? E tem um capítulo 2 que fala da vontade, que é bem legal em relação a que a gente está estudando, que ele vai comparar a mente a um escritório com os seus departamentos. Então, tem o departamento do desejo, que é o estímulo ao trabalho. Então, o desejo é bom, não é? Tem a inteligência, que aumenta os patrimônios da evolução e da cultura. Tem a imaginação, o departamento da imaginação, trazendo as riquezas do ideal e da sensibilidade. Tem a memória, que vai arquivar a experiência, mas acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade, o chefe. É o chefe do escritório, né? Que manda no desejo, na inteligência, na imaginação e na memória. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Aí naquele livro Mecanismo da Mediunidade, ele fala, é mento eletromagnética, né? Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante, não é? Então, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei irrevogável, inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, olha como é que é a vontade, né? Esse livro é fantástico. A gente já fez uma semana espírita baseada nele. Eu já fiz um estudo também sobre ele uma palestra sobre ele. E ele é muito bom. É um livro assim fantástico para você, quase que depois do Boa Nova, é um belíssimo livro de cabeceira. E os livros espíritas são assim, né? Um bálsamo. Cada vez que você lê, você vai aprendendo mais. Depois ele fala do Agenda Cristã, né? Que é o título da leitura, deixa eu olhar aqui, que a Tia Dilva até pediu para falar isso, 48, Consulte o Bem.
Isso. Ela falou que está acompanhando, mas que ela gosta de ler as leituras depois para a gente falar. O homem imperfeitamente espiritualizado sempre busca igualar os semelhantes a si mesmo. Então, se a gente é imperfeito ainda, a gente quer que o outro seja igual, né? Então, o maledicente, o vacilante, o frágil, o ingrato, o revoltado, o insensato, ele vai sempre querer que a gente se iguale a ele. Então, Eu me ele lembro vai uma vez que o sempre... Vinícius falou assim, o que mais irrita o obsediado é a tranquilidade do que não é. Porque ele quer que você fique obsediado com Quer que ele. você Quando ele fica está junto. obsediado, que ele está maledicente, que ele quer que você acompanhe ele. Quando você não acompanha, quando você corta e respira, que ele quer, o que ele fala, né? Respira, medita, pensa, não deixa se envolver, não cai a faixa vibratória. Nossa, o cara fica louco, ele fica alucinado, porque ele quer que você acompanhe, né? Tudo que ele quer é uma companhia. Quando ele não acha essa companhia, ele fica doido. Aí Ele fica, fala assim, o desequilibrado. Tudo que o desequilibrado, o que mais irrita o desequilibrado é o equilíbrio do outro. Não é? E é verdade. Né? é por isso aquela frase do André Luiz, né? Que a gente tem que corrigir em nós o que incomoda, né? Porque, na realidade, a gente está sempre querendo trazer o outro para as nossas imperfeições. E aí ele fala, né? Lembre-se, contudo, de que você é você, com tarefa original e responsabilidades diferentes. E se pretende a felicidade real, não deve esquecer a consulta aos padrões do bem com Cristo em todas as horas da sua vida. Então, em tudo que a gente for fazer, né, a gente tem que, o quê? Buscar o padrão do Cristo. É aquela história do que o que é comum não é o normal. Não né? é o normal. E aí, às vezes, ele fala, né? Todo mundo está fazendo, vou fazer também. Né? A Maria vai com as outras, né? Todo mundo vai, mas a mãe da gente sempre fala assim, mas você não é todo mundo, né? Quem não ouviu essa Mãe fez frase da sempre. mãe, né? Da Quem mãe, não sempre ouviu isso? falando. Mas o fulano vai, mas você não vai, não, é porque você não é todo mundo, né? Então, se você é cristão, vive como tal e fique na casa de Deus, que ele fala, né? Aí ele fala de Moisés, né? Que Moisés subiu. Subir é fácil, duro é ficar lá, permanecer na montanha, né? O livro Pensamento e Vida, ele vai comparar a casa mental a uma casa nossa, que ela pode estar arrumada ou pode estar toda bagunçada, não é? E o D.S. Andor, também, numa palestra, ele compara também, ele fala do cego, da cura do cego de Betsaida. O que Jesus faz? Jesus, na hora da cura do cego, eles estão numa aldeia. Então, ele retira ele vai para um outro lugar, ele sai da aldeia, né? E aí, é aquela passagem que Jesus cospe nos olhos dele e ele volta a enxergar, né? Para que ele veja. E aí que Jesus fala para ele voltar para sua casa, mas não voltar para sua aldeia. Se ele mora na aldeia, como é que ele vai voltar para casa, mas não vai voltar para a aldeia? Aí fica como se você começar a ler, você não entende, né? Tá, mas então ele não pode voltar, porque a casa dele é lá na aldeia, ele vai ter que voltar para a aldeia, né? E aí o que a aldeia representa? A faixa mental em que ele estava antes de ser curado. Quer dizer, é um convite para ele buscar outras aldeias, outras faixas, com novos comportamentos, com novas atitudes, né? Então, como é que está a nossa casa? Quem que a gente convida? O que a gente faz na nossa casa? Quais são as atividades que a gente faz? Não é que não possa ter uma atividade social, um churrasco, alguma coisa, mas esse cuidado ou descuidado é que vai impactar nas nossas relações, né? No nosso trabalho, na nossa vida como um todo. Se você vive uma vida só voltada para prazer, para social, né, lembrando desses vídeos que o Marlon Rector está fazendo, qual que é o cenário da sua vida? Qual que é? Porque também não pode ser só um cenário religioso, não pode ser só um cenário... É o que está falando aqui, o cérebro triuno, quando você vive bem, vive dentro de uma casa mental boa, arrumada, limpa, mas às vezes você está no presente, às vezes você está no passado para corrigir ele, e às vezes você está no futuro. Então você tem que estar com isso tudo muito certinho, muito arrumado. É lógico que não é fácil, porque aí vem a questão que a gente falou. Você sai,
e quando você encontra com o outro, ele não está bem, e aí ele te arrasta, e se você não tiver firme no propósito, você acaba se deixando levar, né? E às vezes a palavra, que a gente já falou semana passada também sobre a questão da palavra, né? De você saber a hora certa de falar e saber a hora... Que isso é uma sabedoria imensa, né? Saber a hora de falar e a hora de calar é para poucos, né? Geralmente a gente acaba falando mais do que deve e acaba se confundindo, né? É a disciplina tão necessária que a gente tem que ter, né? É o que E ele fala, né? Que principalmente assim, quando a gente tem 2 ouvidos e uma boca, já é uma questão da providência divina, no sentido que a gente tem que aprender a escutar mais, né? E falar menos. Porque quando a gente escuta mais, o entendimento nosso vai ser maior. Agora, quando a gente fala, a gente pode se perder, né, nesse emaranhado aí e de acompanhar a multidão, que também, às vezes, está desequilibrado. Porque é o que ele falou, né? Por que a gente tem que fazer a prece inicial e cantar, e depois fazer alguma coisa? Por quê? Porque a gente perdeu. Se a gente vivesse sempre em comunhão com Deus, sempre de uma forma equilibrada, estaríamos sempre em prece. Estaríamos sempre em equilíbrio. Aí não tinha necessidade, não existe essa prece, é uma necessidade nossa, né? Porque se a gente não fizer, a gente não consegue. E a questão também da respiração, né? Eu achei interessante ele falar de você realmente acalmar, né? E a respiração realmente é muito importante. Porque as pessoas que... É muito comum, pessoas que você manda respirar, faz assim, não consegue, não tem... Capacidade respiratória é essencial para o cérebro, porque um cérebro sem oxigênio, como é que a mente vai agir no ele? Não dá para ela agir. O cérebro é físico, ele depende de oxigênio. Se ele não tem oxigênio suficiente, a mente não consegue agir sobre ele. Né? Porque aí como é que você vai parar? Você tem que parar, pensar, né? Que ele fala aqui, né, da meditação, de você... Eu achei. Essa questão da meditação, a gente tem visto, né? Mesmo agora, esse período que a gente está vivendo de pandemia, o quanto que é necessário a gente ter esse relaxamento, essa volta, aprender a respirar, os exercícios respiratórios, até fisicamente, né, no combate à doença, o quanto que é importante, né, a gente trabalhar essa questão da respiração. Como é que a gente levanta de manhã, já sai fazendo as coisas, já não tem aqui um momento, né, de estudo, de leitura, de prece, de interiorização mesmo, né, para você ter um sentimento melhor, de ter um dia melhor, né, de conexão mesmo. É muito claro isso que ele fala, né? Aí ele vai também lá para o livro Boa Nova, né? Boa Capítulo Nova, Boa Nova 19. quase toda hora cai nele, né? Comunhão com Deus. É quando João, né, duvida quanto à maneira de orar, eles conversando lá, né, Jesus e os discípulos, e João, né, de alma tomada de hesitações, ideias antagônicas, ele fica angustiado, porque ele, com tudo que ele já havia aprendido com o mestre, né, como que faz para orar, né? Esse intercâmbio, como é que a gente mantém isso, né? É muito interessante. Ele chegou até a consultar um amigo, né, que conversava com os essênios, que já naquela época, né, tinham uma visão maior, né, a respeito das situações. Existe uma suspeita que Jesus estudou com os essênios, né? Com os essênios, né? E aí Jesus vai falar que não esqueceu de recomendar, ou seja, ele já vinha falando, né? É algo que vinha falando, mas só que eles não estavam dando conta, né? Então ele fala, no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. E até outro dia nós falamos no asilo, né? Para a gente ter horário mesmo, já que a gente não tem essa disciplina de se manter em prece, de se manter na casa de Deus, que a gente cria horários, por que não? Acordou, ou na hora toda, você não toma às vezes remédio 3 vezes ao dia? Você não toma? Você não toma café, almoça e janta? Em que horário que você vai, antes disso,
perder um pouquinho do seu tempo para fazer uma prece e se conectar e melhorar para você, porque não é quem vai ser o beneficiário disso? É você mesmo. Mas a vida vai levando a gente num nível de aceleração que a gente não dá conta. A gente, até mesmo para estudar, você vê? Tem hora que a gente tem que estudar, eu fico nervosa, eu fico assim, eu tenho que estudar, eu não tenho tempo. Quer dizer, eu tenho que parar e falar, não, vou estudar, né? Vai ter tempo. A gente fica assoberbado com a questão do tempo, né? O tempo é uma coisa que a gente não administra de forma consciente mesmo, né? Puramente consciente. E mesmo com essa fala de Jesus, o João ainda ficou, né, em conflito, porque quando fala assim que ele tinha que toda edificação deve se processar num plano oculto, aí ele fala assim, devo ocultar o que haja de mais santo no meu coração, né? Ele tem esse entendimento, né? E é onde que Jesus fala com ele, né? E essa passagem é belíssima, olha, no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada discípulo ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas, e que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito a seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai da infinita bondade. Aí, quando ele fala que cada um de nós tem que estabelecer o seu próprio caminho, né? A gente percebe assim, né? A sua estrada e o seu nível. Cada um está num nível de entendimento. O quanto que a gente está errado ainda de ter essa interpretação que a gente tem que acompanhar o outro. E entrar para dentro é você mesmo ter Deus na sua consciência, e a gente sabe que ele está lá, e traçar o seu próprio caminho. É o que ele porque fala, às vezes você quer adequar o outro ao seu ponto de vista, como falou lá no Agenda Cristã, né? Que quem está imperfeito ainda, você fica o tempo todo preocupado com o outro. Mas se a gente já tem essa visão, entender que a gente vai traçar o próprio caminho, no tempo próprio, e nós mesmos não ficar preocupado com o julgamento que o outro está estabelecendo a nosso favor, porque a gente mesmo vai adquirir essa compreensão se a gente está agindo dentro desse padrão de fidelidade a Deus. É muito interessante. Eu achei interessante que ele fala da Torá escrita e da Torá aplicada. Né? Mais ou menos é isso. Quer dizer, ele fala que você ergue a casa de Deus e depois que você ergue, você vai habitar nela, né? Você vai se abrigar dentro dela. E a Torá, essa tradição rabínica que ele fala, né? Que existe a Torá escrita, que é a leitura em si, né? Mas mas na situação prática do cotidiano da vida, vale o que você aprendeu. E o que a sua intuição e a inspiração vai deixar você fazer com isso. Que é aí a Torá prática, né? A Torá aplicada. Então, a pessoa interpreta dentro das circunstâncias e sabe lidar com elas. É uma casuística, vamos dizer assim, mas uma casuística positiva. É você usar a Torá a seu favor, para você fazer certo dentro do que é possível para você, né? A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai da infinita bondade. Não é isso? E aí ele vai terminar ele vai terminar com aquele texto, só tem 5 minutos, né? Peguei mais um texto aqui do Fonte Viva, mas mais ou menos fala sobre a multidão, né? Ajudemos a vida mental. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance,
procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõe entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Aí ele fala aqui embaixo, da alfabetização. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertar dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecer e sublimar, é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Isso aí é Fonte Viva, capítulo 144, tá? Ajudemos a vida mental, especialmente para Deus. A gente esquece, é verdade, tem que citar, né? Eu posso começar a colocar também na descrição do vídeo os livros, lá no Aloysio tem, né? Tudo que a gente for falando, a gente pode anotar e colocar na descrição do vídeo, né? Eu tenho um trechinho aqui de um artigo que saiu no Reformador de 1962. É pequenininho também, mas eu achei interessante. Olha, se aplicarmos em nós as regras em cuja eficácia acreditamos, então aplicar em nós aquilo que a gente acredita, sofreando impulsos inferiores. E agora ele vai falar, olha, é o Emmanuel que fala isso. 5, 200, 500, 2.000, 10.000, 50 ou 50 mil vezes, praticando humildade e paciência, pela obtenção dos pequeninos triunfos do mundo íntimo, que somente nós próprios conseguiremos avaliar, conquistaremos o burilamento do espírito, encontrando a palavra certa e a conduta exata, nos mais diversas situações e nos mais variados problemas. Tudo é questão de início. E o êxito depende da lealdade à consciência, porquanto exclusivamente aqueles que cultivam fidelidade à própria consciência é que dispõem a prosseguir e a perseverar. Então, eu achei esse texto interessante, porque aqui a gente vê a vontade agindo, né? A vontade são agindo. regulamentos interiores, a nossa vontade agindo, e é começar. O problema nosso é que a gente não começa e não adquire essa necessidade de prosseguir e perseverar, né? Porque é um exercício, é igual um treinamento, ele ainda faz essa comparação na leitura, igual um atleta. Não adianta só ele seguir aquilo que o orientador está falando. Se ele não fizer a prática, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 200 vezes, ele não vai se aprimorar. Então, a gente estabelece uma sintonia, 1 minuto. Daí a pouco já caiu a sintonia de novo. Mas é voltar, né? E fazendo esse exercício. É um Provavelmente, exercício nesse caso, vale ir lá ler o capítulo 20, né, que fala do pensamento de vida, que fala hábito. Com certeza, deve ser interessante. O pensamento de vida é interessantíssimo, é muito bom. Eu até vou reler ele. Eu baixei ele aqui, não tenho ele mais, mas eu vou dar uma relida nele, porque é um livro muito bom. E tem vários estudos também na internet sobre ele, tem vários expositores que falam, né? O Haroldo fala muito bem. O Arthur Valadares adora estudar o pensamento de vida. Tem palestras muito interessantes dele. E a última coisa que ele faz, né, é falar esse texto que é bem interessante também, né? Que um livro vai falando de coisas opostas, né? Que é o livro A Alma Imoral. Ele fala que é um livro indigesto, porque fala em pecado, né? E aí diz assim: há um olhar que sabe discernir o certo do errado e o errado do certo. Do certo. Que é uma dúvida, né?
Aí ele cita o exemplo da Joana de Cusa, que se nega a abjurar o Cristo. Então, tem várias histórias, né, que as pessoas depois fica conhecida no mundo como sendo uma pessoa errada. Mas para o Cristo ela fez certo, né? Aí depois, há um olhar, nesse aqui é o da obediência. Há um olhar que enxerga que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência representa o respeito, não é? Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Ou seja, a porta estreita e a porta larga, né? Lembrei de Paulo, né? Falar estar no mundo sem ser do mundo. Porque muitas vezes nós somos criticados, né? Pelas nossas posturas, pelas nossas atitudes, né? As pessoas às vezes questionam por que a gente toma, né? Por que você não vai para a praia? Por que você não vai viajar? Por que você não quer fazer certas coisas? Por que você não quer? Por que você não tem prazer em beber? Tem certos prazeres que a gente vai deixando de ter que as pessoas não têm essa compreensão, né? Há um lugar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem fidelidades perversas e tradições de grande lealdade. Então, é o que ele fala, que aos olhos de Pilatos, Jesus era um traidor. Aos olhos dos sacerdotes, de todos os sacerdotes, Jesus era traidor dos homens, mas era fiel a Deus. Esse olhar é o da alma. Todos nós viveremos situações desafiadoras que vão desafiar a nossa capacidade, nosso bom senso de lidar com as questões. Só tem uma solução de discernir com acerto. Fazer uma prece, entrar na causa de Deus e permitir que Deus oriente os nossos passos. Senão vamos agir por conta própria, que ele fala. Agindo dessa forma, vamos ter que colher aquilo que foi semeado. Então, se a gente não resolver ficar só no andar térreo ou no andar do meio, e nunca ir na casa de Deus, nunca ir consultar, nunca raciocinar. O que eu achei mais interessante disso é ele falar, vamos raciocinar com Deus. Quando você raciocina, Deus faz parte do seu raciocínio, da sua vida, com certeza as consequências serão melhores. Mas se você teimar em ficar no térreo, e aí você vai ter a consequência, você vai ter que colher aquilo que você plantou. Não é? Com certeza. Então, hoje não Vamos tivemos encerrar, nenhuma né? ocorrência, nenhum boletim. Mas deu umas falhazinhas de vez em Deu? quando, pode ser, deu. Para Vamos mim ver. aqui não deu nada, não. Não, às Para vezes dá mim uma aqui assim. de vez em Às vezes quando dá. ele fica assim. Eu acho que a internet aqui que deve estar ruim também. Aqui é muito longe, né? A gente trocou a internet, mas mesmo assim não dá problema. Mas tá bom. Para encerrar, eu vou fazer uma prece também. Como o nosso estudo hoje foi sobre a casa de Deus, e eu acho que um grande caminho para a gente adentrar a casa de Deus, né, é trazer Deus para nossa casa. E aí eu escolhi Cassimiro Cunha, no livro Gotas de Luz, quando ele fala do culto do Evangelho no lar. Então, vou encerrar, que os mentores amigos, né, possam nos envolver, nos ajudando a começar, né, se a gente ainda não anda descuidado do culto aí, que a gente possa fazer esse exercício diário. Né? Quem sabe, nesse tempo de pandemia, a gente não vai encontrar mais tempo para conseguir fazer, né? Porque às vezes eu penso às vezes isso, uma vez por semana, um horário. Será que se a gente conseguisse? E aí eu posso falar, né, Rita, da nossa experiência lá no asilo, depois que a gente tem tido o hábito deles com a oração todos os dias, o quanto que as coisas começaram assim, não que os problemas sumissem, mas a gente já teve muitas respostas positivas a isso, quando Deus se faz presente, né? A gente para falar de Deus. Então vamos lá, hein? Quando o culto do Evangelho brilha no centro do lar, a luta de cada dia começa a santificar, onde a língua translocada dilacera e calunia,
brotam flores luminosas de sacrossanta alegria. No lugar em que a mentira faz guerra de incompreensão, a verdade estabelece o império do amor cristão, onde a ira ruge e morde, qual rude e invisível fera, surge o silêncio amoroso que entende, respeita e espera. A mente dos aprendizes bebe luz em pleno ar. Todos disputam contentes a glória de auxiliar. A bênção do culto aberto, na divina diretriz, conversa Jesus com todos e a casa vive feliz. Quem traz a igreja consigo, combatendo a treva e o mal, encontra a porta sublime do reino celestial. Casimiro Cunha. Bom, né? Muita paz para todos nós, uma semana de muita luz aí. Graças a Deus, né? Até semana que vem, se Deus quiser. Capítulo 12, 5. Miudinho do Evangelho. Se Deus quiser, estaremos aqui.